início à nossa aula nesta noite. Louvar Jesus por essa oportunidade, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Te agradecemos, Deus, por mais um dia de aula que iremos aprender a tua poderosa palavra. Espírito Santo, nos dê entendimento espiritual nesta noite. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a conhecer mais a tua verdade e temos prazer nela. Senhor Deus, nos dê concentração agora, nos dê entendimento agora. A nossa alma tem fome, tem sede de Ti. Fala conosco, nos ensine uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai dar continuidade, né? Na nossa aula passada, nós falamos sobre os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos nada mais é do que a continuação, né? Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus, a igreja dá continuidade, né? A obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. A gente falou na Epístola aos Romanos. Essa epístola, ela é extremamente importante para a nossa fé, né? A carta aos Romanos, ela fez parte de histórias de grandes avivamentos do passado, né? Um deles foi a Reforma Protestante no século XVI, né? Através da vida de Martinho Lutero. Foi a partir da leitura desta carta, quando ele leu e entendeu que a salvação era graça, né? Era fé. Então deu-se ali a Reforma Protestante, foi um grande avivamento, posteriormente também. Então essa carta é maravilhosa. Leia a carta aos Romanos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Quem é o autor ou o escritor, né? O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida. Ele se identifica, capítulo 1, versículo 1, ok? Qual a data? Cerca do ano 58 depois de Cristo, no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá aí, né? Atos 20 é quando ele vai fazer a sua terceira viagem missionária. Quem foi o amanuense ou secretário? Aquele que escreveu, né? Então Paulo ele vai ditando e alguém vai escrever para ele. É Tércio. E ele se identifica nessa carta no capítulo 16, versículo 22. Ele fala, eu, Tércio, né, o escritor, porque ele foi secretário. Então, desde a antiguidade era comum, né? Um sábio falar e um escrevente ou secretário escrever, ok? Então isso era uma prática comum. Por que surgiu, por exemplo, os livros apócrifos? Porque as pessoas foram tendo as suas revelações e assinaram como os grandes apóstolos ou os grandes homens do passado, né? Por quê? Porque era um costume, né? Que eles ditassem e alguém escrevesse, né? E aí assinava como eles, ok? Quem foi a portadora dessa carta, né? Quem foi responsável em receber essa carta e levar? Foi a diaconisa Febe. Quando Paulo escreve essa carta, ele não foi à igreja de Roma. Ele não conhecia ainda os cristãos de Roma pessoalmente. Então a diaconisa Febe, ela foi responsável em receber a carta. O tema dessa carta, há muitos temas, né? O principal é o Evangelho de Cristo. Paulo fala da defesa do Evangelho da Graça, né? Ele vai defender e vai expor o Evangelho de uma forma muito profunda, porque as doutrinas principais do cristianismo, ele vai detalhar aqui. Então ele vai falar sobre salvação, justificação, santificação, ele vai falar sobre o pecado, ele vai falar sobre serviço. Então Paulo vai se aprofundar nas doutrinas, no ensinamento do cristianismo. Essa carta é considerada por muitos como a carta magna do cristianismo, né? A carta mãe, como se fosse a nossa constituição de fé. Então Romanos é uma carta maravilhosa, leia, porque certamente você vai ser edificado. Lembrando que não é fácil fazer a leitura e compreender tudo. Então é necessário você ter um bom comentário expositivo, né? Eu já indiquei alguns para os irmãos aqui. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes é um pastor capixaba da Presbiteriana de Vitória, né? Ele tem um comentário expositivo de Romanos, é maravilhoso.
Você consegue baixar em PDF, né? Comprar a gente por pouquinho apertado, mas dá para baixar. John Stott também tem um comentário da carta aos Romanos, maravilhoso o comentário dele. O volume é menor do que o Reverendo Hernandes, porque o Reverendo Hernandes também cita John Stott, né? E cita outros escritores também, mas é uma boa opção, né? Por exemplo, tem um combo de 6 livros do Warren Wiersbe, excelente também, todos os livros da Bíblia, só que ele põe combos, né? Ele divide em Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, Novo Testamento, ele faz essa divisão que a gente está aprendendo aqui. Então é uma boa opção. Eu tenho lá em casa do Matthew Henry, muito bom também, são 6 livros, ele põe nessa classificação. Outro excelente escritor que faz comentários expositivos versículo por versículo não sei se os irmãos conhecem, Norman Champlin. É um clássico, é caríssimo, né? O conjunto completo. Você consegue PDF. Então, assim, faça esses bons investimentos, invista em boas literaturas, tá bom? Porque você vai ler, você não vai entender tudo, ok? Então, para você ter uma compreensão melhor, para você poder se aprofundar, é interessante você ter um bom comentário expositivo. Agora, por exemplo, o Reverendo Hernandes, ele tem um canal dele no YouTube, ele explica versículo por versículo dessa carta. Então, você põe lá, Romanos capítulo 1, Hernandes Dias Lopes, ele está lá pregando lá. Versículo, palavra original. Então, assim, ele faz a pregação expositiva do texto. Geralmente as suas pregações são expositivas. Ele explica cada versículo, cada palavra, para que a gente tenha uma compreensão. Um grande ensinamento, as pregações dele. Ele, inclusive, tem uma Bíblia de estudo dele, né? O foco não é as notas de rodapé, aquelas notas e tal, não. O foco é a pregação expositiva. Então, tem estudos e tem pregação expositiva na Bíblia dele. Uma excelente compra também, né? Estou fazendo uma propaganda para ele. O dia que eu conhecer ele, eu vou falar, reverendo, faça a comissão aí, que eu estou fazendo uma propaganda do senhor, né? O dia que Deus vai dar essa graça que ele vai pregar aqui, e os irmãos vão estar aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, Romanos é a constituição da fé cristã, a carta magna do cristianismo. Quem são os destinatários? Os cristãos romanos, né? Os cristãos romanos são judeus convertidos, mas também fazem parte daqueles que, né, de outras nações, que no dia de Pentecostes viram todo, né, aquele avivamento e foram espalhados pelas outras nações, tanto porque não eram de Jerusalém, e outros por causa da perseguição, e formou-se a igreja de Roma, tá bom? Então ali tinha judeu, ali tinha gentios, né? Tinha grego, tinha africanos, tinha pessoas de outras nações na igreja de Roma. O texto-chave, né? Versículo-chave, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 5, versículo 1. Qual o propósito dessa carta? Primeiro, encorajar os crentes em Roma. Segundo, expor por escrito as grandes doutrinas fundamentais da fé cristã. Terceiro, exortar os crentes à consagração, ao amor e outras virtudes cristãs, do capítulo 12 ao 15. Quarto, lembrar os crentes de exortar uns aos outros. E, por fim, avisar a igreja da sua futura visita, né? Ele almejava visitar esta igreja. É interessante que Paulo, ele vai escrever essa carta, né? Ele vai falar de temas muito profundos, né? Muito importantes para a fé cristã. Então, leia, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao coração dos irmãos. Eu ia mencionar alguma coisa, mas eu acabei que deu um branco aqui, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. Os temas importantes que são citados nessa carta: eleição, predestinação e salvação. Então, o que são decretos de Deus? Para a gente ter uma noção, né? Dessas 3 doutrinas: eleição, predestinação e salvação. Decretos de Deus representam o seu eterno propósito, né? São os propósitos de Deus. Agora, quando se fala de decretos de Deus absolutos, são aqueles que não podem ser mudados. Por exemplo, Deus decretou que vai arrebatar a igreja.
Então, mesmo que eu não acredite, mesmo que você não acredite, é um decreto absoluto de Deus. Deus vai arrebatar a igreja, ok? Agora, existem decretos de Deus que dependem da resposta humana, entende? O homem precisa responder. Por exemplo, tem pessoas que Deus chamou para uma grande obra, Deus decretou, só que essa pessoa responde não para Deus, não vai acontecer. Dá para entender? A sua postura está explicando legal, tá bom? Então existem os decretos absolutos que são imutáveis, não depende da fé, da resposta do homem, não depende. Mas existe o decreto que depende da resposta humana, tá bom? Quando você ler na sua postura, você vai compreender melhor. Essa carta também fala sobre eleição. O que é eleição? Toda a Bíblia fala que nós somos a geração eleita, né? Nós somos eleitos de Deus. O ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Então isso é eleição. Vou repetir: o ato soberano de Deus em graça, não é mérito humano, é graça, é favor imerecido, pelo qual Ele escolheu Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que de antemão sabia que o aceitariam. Deus já sabe quem vai aceitar Jesus e quem não vai, ok? Tá bom? Então Deus não é pego de surpresa quando o homem responde não para Deus. Deus já sabe. Então Deus elegeu quem? Aqueles que Ele sabe que vai responder sim, ok? Tá bom? Depois você vai ler com mais profundidade, você vai entender isso, ok? O que é presciência, né? Conhecimento prévio, né? Deus tem presciência. Em sua presciência, Deus sabe o que cada um vai fazer com esta capacidade restaurada. Que capacidade é essa? É a capacidade do homem de responder a Deus. O pecado corrompeu essa capacidade. Então tem pessoas que têm dificuldade de responder sim para Deus, para a salvação, porque ela está corrompida pelo pecado. Agora Deus sempre prepara um momento que aquela capacidade da pessoa vai ser restaurada. Então ela vai estar no seu juízo são para responder sim ou não, ok? Então a presciência de Deus, Deus sabe o que cada um vai fazer com essa capacidade restaurada. Deus sabe, né? As pessoas que vão responder sim para Deus e não para Deus, sem ali a influência do pecado. Deus já sabe, ok? Tá bom? A gente não sabe, mas Deus sabe. E elege os homens para a salvação em harmonia com o seu conhecimento da escolha que fazem a respeito dele. Então Deus sabe todas as pessoas que com a capacidade restaurada, sem influência do pecado, que vai responder sim e que vai responder não. Deus já sabe, eu não sei, ok? Nós não sabemos, então a gente apresenta para todo mundo. Agora Deus sabe quem diz sim e quem diz não para Ele. Deus já tem esse conhecimento prévio, é presciência, né? O conhecimento prévio. O que é predestinação? A predestinação refere-se à finalidade pela qual os eleitos foram separados. Você foi predestinado. Paulo usa essa palavra. O que quer dizer ser predestinado? Você foi separado para uma finalidade, para um propósito, ok? Há várias biblicamente. Então, há várias finalidades que Deus predestinou você. Primeira, para a adoção como filhos. Então, quem responde sim para Deus, ele é predestinado ao quê? Ser adotado como filho. Segundo, para obter uma herança. Terceiro, para sermos conformados à imagem de Jesus. Quarto, para a glória. Então, há alguns que interpretam a predestinação como se Deus determinasse quem é salvo e quem é condenado. Tem pessoas que têm essa visão quando se fala de salvação, né? É uma visão que a gente chama de calvinista, né? Que Deus já determinou o salvo e o condenado. Nós não, pentecostais, não cremos nisso. Todo mundo aqui é pentecostal? Todo mundo, né? Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus apresenta a salvação a todos e o ser humano tem um livre-arbítrio. O ser humano tem direito de escolha. Então há aqueles que vai dizer sim e há aqueles que vai dizer não. Não que Deus predestinou aquela pessoa para condenação.
Não consigo ver Deus soberano, Deus maravilhoso, que, né, permite pessoas vir ao mundo para ser filho da treva. Eu entendo que é uma escolha humana, entendeu? O ser humano escolhe. Não, eu quero Jesus. Outros que falam, eu não quero Jesus. Deus respeita. Livre-arbítrio é um atributo divino que Deus deixou para nós. O que é essa imagem e semelhança de Deus? Existem atributos em Deus que nós também temos. Claro que os nossos são bem limitados, ok? Mas a imagem e semelhança, então eu sou semelhante a Deus, é no sentido de atributos. Por exemplo, Deus ouve, eu consigo ouvir. Isso é imagem e semelhança, ok? Já que Deus ouve muito mais do que eu. Entendeu o mistério? Deus ama? Sim, eu tenho esse atributo também, eu tenho essa capacidade. Deus, ele tem direito de escolher? Sim, e ele também deixou para você, ser humano, livre-arbítrio, direito de fazer as suas escolhas. Eu quero Jesus, eu não quero. Há estudiosos e grandes estudiosos que acreditam na predestinação no sentido de Deus determinou os salvos e os não salvos. Nós, pentecostais, não vemos assim. Nós vemos que Deus oferece para todos a salvação, mas há aqueles que usam o seu direito de escolha e dizem não para Deus. Deus não é pego de surpresa, Deus já sabe disso, mas é a pessoa que está escolhendo. Dá para entender essa diferença? Vou pedir para os irmãos fazer essa pesquisa, tá bom? Os irmãos vão pesquisar, né? A visão dos calvinistas e a visão dos arminianos em relação à salvação, tá bom? Depois, qualquer coisa, eu reformulo melhor, só para os irmãos terem esse entendimento. Claro que essa visão ela é muito ampla, então não precisa copiar uma tese de doutorado, né? Você vai fazer ali um resumo, né? De forma resumida você vai pesquisar qual é a visão calvinista para a salvação e qual a visão arminiana para a salvação. Bom, depois eu vou reformular melhor. Mas está dando para entender? Então a predestinação não é em relação à salvação. A predestinação é para aqueles que respondem sim para a salvação. Então eles são predestinados para ser adotados como filhos, para obter uma herança, para ser conforme a imagem de Jesus e para a glória. É nesse sentido, tá bom? Em nenhum lugar encontramos a ideia de que somos predestinados à fé, ou que os ímpios estarão predestinados ao inferno. Então existem visões que defendem isso. Não, existem pessoas que Deus predestinou para ter fé em Jesus e outras pessoas que Deus predestinou ao inferno. Eu não consigo ver um Deus de amor que... mas ele é soberano, mas ele é amor, né? Então é a visão que nós cremos, tá bom? Os pentecostais. E por último, salvação para todos, né? A Bíblia ensina que Cristo morreu, ou seja, por todos, e convida todos os homens. Então quem tem essa visão, por exemplo, calvinista, fala o seguinte: Jesus não ia derramar uma gota de sangue em vão. Então assim, Jesus morreu para o salvo, para aqueles que ele já determinou que é salvo. Nós não cremos nisso, nós cremos que Jesus morreu por todos. E não é porque muitos dizem não que ele desperdiçou o sangue dele. Não, ele cumpriu o sacrifício dele. Morreu por todos, derramou o sangue por todos. Todavia, tem pessoas que vão dizer não e muitas pessoas dizem não. Está dando para entender? Imagino que é um fato novo dos irmãos, né? Os irmãos talvez ouviram pouca coisa, mas nessa pesquisa os irmãos vão conseguir se aprofundar melhor. Pode falar. Para a salvação, então, a nossa visão seria arminiana. A salvação é para todos. Jesus convida a todos. Mas o homem usa-se do seu direito de livre-arbítrio e escolhe dizer não. Ok? Nem por isso Deus deixa de ser soberano, nem por isso o sacrifício dele em vão, porque muitos dizem não. Ok? Então essa é a visão pentecostal em relação à salvação. Jesus morreu por todos, mas nem todos dizem sim para Jesus, porque escolhem dizer não. O calvinista diz o seguinte: Jesus não ia morrer em vão, então ele morreu exatamente para as pessoas já predestinadas para a salvação, como se Deus selecionasse: esse é salvo e esse não é. Sim. Depois vamos pesquisar, os irmãos vão conseguir ter uma noção melhor. Pode falar, pastor.
é o que nós cremos, né? A salvação é um processo imediato. Dizer sim para Jesus, reconhecer como meu Salvador, confessar os meus pecados, aceitar o sacrifício dele, eu sou salva, mas nós também cremos que é contínua. É um processo contínuo, né? Ele é imediato, mas também é contínuo. Então não basta aceitar Jesus hoje, eu tenho que continuar, né? Buscando conhecer os mandamentos, a vontade dele, libertação, transformação. Então, para nós, a salvação é um processo imediato e contínuo. Quem tem a visão calvinista fala assim: uma vez salvo é salvo para sempre. Quem já ouviu essa frase? Tem pentecostal que fala isso, mas ele tem nem noção do que está falando. Nós não cremos nisso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso é visão calvinista. Por quê? Eles acreditam o quê? Que Deus, essa pessoa é salva, então ela pode fazer o que for, aprontar e está desviada, mas ela vai ser salva naquele momento, na última hora. Essa é a visão calvinista, porque Deus já determinou, predestinou para a salvação. Nós não cremos uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos que quando você aceita Jesus, você é imediatamente salvo. Mas é um processo contínuo. Então eu preciso buscar a Deus, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso praticar, eu tenho que negar o meu eu. Está dando para entender? Pode falar. É uma visão geralmente dos não pentecostais, presbiteriana, batista tradicional, né? Casa de oração. Igrejas geralmente não pentecostais têm essa visão em relação à salvação. Não pentecostais. As pentecostais têm a visão que eu estou passando para os irmãos aqui, que é arminiana. Claro que isso foi sendo com o tempo elaborado, tá bom? Vocês vão ver um resumo em relação à salvação. Existem muitas vertentes, vocês vão ver só um resumo, tá bom? Amém? Mas está dando para ter um entendimento? Você vai ler na sua apostila, tem uma explicação legal, tá bom? Mas é basicamente isso, ok? Não, desculpa. Então, somente guardou a fé e esperou, não garantiu salvação nenhuma. Não, aí o que a gente tem que pensar? Quem tem essa visão calvinista também tem base bíblica e se usa também de versículos da Bíblia, inclusive Romanos, né? Nós temos a nossa visão e temos a nossa interpretação, ok? Então, por exemplo, quem tem essa visão calvinista vai usar também versículos da palavra para se defender. Grandes estudiosos têm essa visão, tá bom? Então, assim, nós cremos que nós somos salvos, mas nós cremos que a gente precisa continuar firme, né? Temos uma responsabilidade em relação à salvação. Não que há aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, porque Deus predestinou. A predestinação para nós é o que a gente falou aqui atrás. Ó. Predestinação é para isso aqui, ó, para adoção como filhos, né? Para obter uma herança, para ser conformes à imagem de Jesus e para a glória. Não que a gente, aqueles predestinados para ser salvo, que Deus determinou, Deus apontou, esse aí vai ser salvo, esse aqui não é salvo. Nós não cremos nisso. Pentecostais. Os não pentecostais geralmente têm essa visão. Nós cremos que Paulo não teve essa visão. Exatamente. Que Paulo recebeu a salvação porque ele creu, ele tomou posse e ele foi fiel até o fim. Ele alcançou, né? Combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé até o fim. Ok? Tá bom? Vocês vão pesquisar mais, tem muito vídeo no YouTube, mas não vão encher a cabeça não, tá bom? Só apenas fundamentos pra gente, tá? Quando vocês tiverem lá no mestrado, doutorado, aí vocês defendem os pentecostais, tá bom? Vamos lá.
Primeira epístola aos Coríntios, né? Outra epístola precedeu, né? Paulo escreveu uma epístola antes dessa, aos Coríntios, mas infelizmente ela não chegou até nós, né? Ela é citada, na verdade, é capítulo 3, versículo 9. Ou contrário, né? Confirma aí para mim. O que está escrito aí? Então é 5:9 mesmo. Então eu coloquei certo no slide, tá bom? O erro está na apostila, tá bom? Então tá, no capítulo 5, versículo 9, ele cita que havia escrevido uma outra carta para eles, mas essa carta não chegou até nós. Então, o que chegou até nós é a primeira, né? Colocaram essa aí como primeira. Qual o autor? O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, né? Destinatários, a igreja de Deus na cidade de Corinto. A data, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária, por volta do ano 57. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso por 3 anos quando escreveu esta carta. É uma carta que foi escrita para resolver problemas da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Muitos, né? Então ela é basicamente resolver problemas pastorais mesmo. Qual o tema? Instruções para problemas e perguntas da ordem de ética e prática. Propósito da carta: responder às práticas pecaminosas, responder às perguntas mandadas e recolher uma oferta para Jerusalém. Quais são os problemas que são tratados na carta? Bem, há muitos problemas, né? Como não ia caber no nosso slide, porque o nosso tempo também não permite, mas está aí na sua apostila, eu ali selecionei alguns, né? Trata problemas como divisões e contendas. Então é uma igreja que tinha muita divisão, muita facção, muito grupinho, muita contenda, né? Uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas os crentes eram carnais, né? A gente tem aprendido muito sobre isso, que ser cheio do Espírito Santo não é só ter dons espirituais. Então tem gente que tem dom, mas ele é carnal. Ele fala em línguas, ele tem o dom de revelação, que é o dom da palavra do conhecimento, o dom da revelação. Ele tem uma palavra de sabedoria, mas ele ainda é uma pessoa carnal. Então ele tem essa disposição em fazer divisão, grupo, né? Porque ser cheio do Espírito Santo é também ter o fruto do Espírito. A gente falou muito sobre isso, se não me engano, no ano passado, nas escolas bíblicas, né? Nós trabalhamos com a revista da CPAD. Ser cheio do Espírito Santo não é só dons espirituais. Então a gente vê muita gente que tem dons, infelizmente, abandonam a fé, desviam, né? Por quê? Porque só buscou dons, mas não buscou o caráter de Cristo na vida dele, que é o fruto do Espírito, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em Gálatas, né? Então Paulo fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, que é amor, paz, alegria, mansidão, né? Humildade, longanimidade, paciência, domínio próprio. Pessoas que têm dons espirituais, mas não têm domínio próprio. Primeira oportunidade cai, entendeu? Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. São os dons espirituais, com certeza, mas também o fruto do Espírito, tá bom? A gente precisa ser completos, né? Então é uma igreja que tinha todos os dons, mas tinha divisões, contendas, incesto, né? Falta de disciplina, litígio, imoralidade em geral, problemas em relação ao matrimônio. Então assim, é uma igreja que tinha muitos problemas, né? Porque eles vieram de uma cultura grega, né? Então assim, aconteceu de parente ter relação com parente, relação íntima, né? Vamos ver a data? Ela vai te responder. Essa aqui foi no ano 57. Provavelmente. Lembra? A gente não tem como especificar datas. Antigo Testamento, mais difícil ainda, né? Porque a gente está falando de coisas de muito tempo atrás. O Novo Testamento a gente ainda consegue, mas geralmente nas Bíblias de estudo sempre tem um intervalo de quê? Do ano 60 até o 90. Porque é difícil a gente especificar uma data. Vamos dar uma olhada aí, a gente vai descobrir, né? Mas ele está aqui tentando resolver problemas, ele está aqui tentando responder perguntas, né? Ele está indo no ponto necessário para resolver os problemas da igreja, que eram muitos. O que é
Paulo é que Paulo não só fundava igrejas, mas ele se preocupava em preparar pessoas para pastorear a igreja e depois ele retornava lá para ver como estava o andamento da igreja. Então, por exemplo, tem hoje denominações que amam abrir um ponto, só que para contar que tem mais uma congregação, mas não se preocupa, será que a pessoa que está na frente vai dar conta? Aí, por vezes, não desfazendo dos diáconos, eu sei que há diáconos aqui maravilhosos, mas o ideal é que seja um presbítero ou um pastor, né, para pastorear. Mas abrir um ponto, aí não tem ninguém, joga o diácono, mas não é a função dele. Então, às vezes a pessoa tem, né, aquele desejo, tem aquela vontade, mas não é o papel dele. Geralmente a pessoa não é bem sucedida, né? Ou força-se um crescimento nele para ele dar conta, coitado. O camarada sofre, tem gente que perde casamento, perde família, né? Fica tribulado, fica batido na fé, porque passa-se uma responsabilidade que não é para ele, né? Vamos botar um presbítero, mas tem que preparar ele. Ele vai exercer a função de um pastor, ele ainda não é um pastor. Então, assim, Paulo tinha essa preocupação, vou abrir uma igreja. Geralmente Paulo abria igreja em lugares assim estratégicos, né? Paulo geralmente não abria em aldeias, não, ele abria em ruas principais, para que aquela igreja desse conta das aldeias, das regiões em volta. Entende isso? Ele era um missionário estratégico, né? Então ele via nas ruas principais, ia lá, né, fundava as igrejas, né, das grandes cidades da época. E aí aquela igreja era responsável pelas regiões adjacentes, as regiões mais afastadas, como por exemplo as aldeias. Só que ele voltava. Se você começar a observar a trajetória de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, você vê que ele volta pelos caminhos que ele passa. Ele está, né, indo lá e vê, tá tudo bem aqui? Vocês estão dando conta? Tem algum problema? Ah, tem um problema, né? Então ele não abandona só para contar, abrir mais uma congregação. É o que a igreja de hoje precisa aprender e fazer também. Porque fala, né? Liderança não fala. Exatamente. Porque tem que ter uma preparação, né? O líder que é colocado de frente, né, da congregação, da igreja, ele tem que ter convicção do seu chamado. A gente vai se aprofundar mais sobre isso. Por quê? Porque o líder, ele vai ser julgado, criticado, mal falado, mal interpretado. Ele também vai errar, porque ele é um ser humano, ninguém sabe tudo, né? Vai falhar também. Então, assim, tem que haver uma preparação. E Paulo tinha essa preocupação: preparar pessoas, colocar na congregação, ir lá novamente, ver se estava tudo bem. Dúvidas, mandavam para ele, tentava solucionar. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Um trabalho que está lidando com o ser humano, né? O ser humano é a imagem de Deus. Então a gente está lidando com almas, tem que ter todo o cuidado, tá bom? Segunda carta aos Coríntios. A segunda aos Coríntios é a mais pessoal, mais íntima, uma exposição do grande coração do apóstolo, seus sentimentos profundos, seus motivos mais interiores. Então, falsos mestres, né, chegaram a Corinto, menosprezando a autoridade apostólica de Paulo. Paulo passou por isso, imagine nós, né? E ele sentiu-se obrigado a relatar experiências fenomenais e pessoais que ele nunca relatara antes, para comprovar o seu apostolado. Então Paulo vai ter que lidar com isso, né? Pessoas vão chegar na igreja dizendo: ó, ele não é apóstolo. Quem que consagrou ele? É? Quem nunca ouviu isso, né?
Quem que preparou ele? Será que ele chamaram mesmo? Então Paulo passou por isso. Paulo passou, o que dirá nós, né? Seremos também questionados, criticados, vão duvidar de nós. Aí que entra a sua preparação, a sua convicção, né? Aí você não vai desistir. E Paulo tinha toda essa convicção, então ele vai se defender. Basicamente essa carta é a defesa dele, o apostolado dele, tá bom? Os propósitos: expressar sua alegria pela reconciliação com a maioria dos coríntios, ressaltar a coleta que iria levar a Jerusalém, no caso a oferta, defender sua autoridade apostólica perante a minoria recalcitrante, né? Aqueles que resistiam a ele, seus ensinos, né? As suas orientações, porque achavam que ele não era bom o suficiente. Paulo passou por isso. Então o tema é a defesa de Paulo da sua autoridade apostólica. Ela foi escrita, essa carta, entre os anos 54 e 57 depois de Cristo. Então pode ser que ela tenha sido escrita primeiro do que a primeira. Entendeu? Pode ser. Tá bom? Então assim, não há uma data exata. Daqui a pouco a gente vai ver aos Gálatas, né? Você perguntou. Ok? Então aí na sua apostila tem, né, a defesa dele. Cada capítulo e cada versículo. Depois você dá uma lida, né? Então eles diziam que ele não era corajoso o suficiente, que ele não havia mesmo sendo chamado por Cristo. Então tudo aí ele vai se defender. Falsos mestres, né? Pessoas que se achavam mestres, né? Que conheciam a lei, né? Conheciam ali a Torá, conheciam o ensinamento. Todavia essas pessoas não tinham temor nenhum a Deus. Surge hoje também, né? Também, com novas filosofias. A gente falou na aula passada que houve ali uma mistura, né? Eles misturaram o judaísmo, misturaram com filosofias gregas, com misticismo, né? Com sobrenatural de religiões, formaram seus mestres, que diziam que só eles tinham conhecimento, e eles iam entrando nas igrejas, apresentando as suas doutrinas e desfazendo os verdadeiros apóstolos e mestres. Tá bom? Sim. Paulo, ele era um homem extremamente inteligente, né? Então assim, ele era, por exemplo, poliglota. Ele falava tanto o hebraico, quanto o aramaico, quanto o grego, fluentemente, né? Então ele era um homem muito inteligente. Ele veio do meio dos fariseus, né? Conhecia muito bem a Torá. E filosofia grega, romana, cultura, tanto do mundo grego quanto do romano, quanto do judeu, ele dominava. Então ele sabia muito bem, né? A Bíblia fala que ele debatia com os helenistas. Quem são os helenistas? São aqueles que são voltados para a cultura grega, né? Adeptos da cultura grega, a mitologia grega, seus mundos deuses, né? Então ele debatia com essas pessoas, porque ele era extremamente culto. Ele encontrou Jesus na Torá, né? No Antigo Testamento, e ele defendia Jesus como o Messias, o Salvador, e claro, os ensinamentos de Jesus. Então assim, ele tinha essa capacidade, né? De respondê-los, porque ele se preparou para isso. Cada um é chamado com propósito, né? Foi à toa que ele foi chamado. Ele foi chamado mesmo para debater com gente grande, né? Os outros mais simples pregavam, né? De formas mais simples. Deus respeita a capacidade de cada um. Ok? Vamos lá. Carta aos Gálatas. Quais são os temas, né? Liberdade cristã. É a carta magna da emancipação espiritual, a superioridade da graça sobre a lei, a justificação pela fé sem obras da lei, a defesa da liberdade cristã e a igualdade de todos os crentes. Quais são as palavras enfáticas? Fé, graça, liberdade, cruz. Uma carta linda. Leia essa carta, né? Quanto mais a gente vai lendo a palavra, mais a gente vai se aprofundando e vendo quanto que a palavra é maravilhosa. Quem são os destinatários? As igrejas da Galácia, né? Uma região da Ásia Menor, cujos limites não têm sido determinados com segurança. Você sabe, né, exatamente que região é essa, mas é da Ásia, ok? Então havia ali uma igreja, né, nessa região chamada Galácia. Então a carta aos Gálatas são aqueles que eram ali
né, da igreja da Galácia, ok? Tá bom? Não é Galácia. Calma. Estamos ainda nesse cosmo aqui, nesse mundo, tá bom? Vamos lá. Quais são os versículos-chave? São bastantes versículos, está aí na sua apostila, tá bom? O autor é o apóstolo Paulo. Com o propósito? Defender seu apostolado, de novo. Ou seja, novamente estavam questionando, né? Geralmente os apóstolos eram aqueles que andaram com Jesus, né? Aqueles que caminharam com Cristo, que haviam sido discípulos de Jesus, só que Paulo não andou com Jesus. Paulo, assim, ele é da mesma época de Jesus, tinha pouca diferença de idade entre os dois, né? Só que ele nunca viu Jesus pessoalmente, o Jesus humano. A experiência que ele teve com Jesus, uma experiência sobrenatural. Ele, né, teve uma experiência ali com Jesus, no sentido de Jesus glorificado. Então havia esse questionamento também entre os judeus. Não, apóstolo tem que ser só quem andou com Jesus, quem foi discípulo, quem comeu com ele, quem bebeu com Jesus, quem participou da multiplicação dos pães, que viu os milagres, né? E Paulo não. Só que Paulo vai deixar bem claro, quem me chamou foi o próprio Jesus, né? O capítulo 1, ele diz de forma clara que ele vai receber o evangelho do próprio Cristo. Então, assim, ele tinha toda a convicção do seu chamado. Agora, sempre vai ter aqueles que vão duvidar. Isso aí faz parte do ministério, viu? Não só na vida de Paulo, na nossa vida também vai acontecer muito isso, né? Então, ele defende seu apostolado, ensina que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da obediência à lei de Moisés, fundamenta os Gálatas na liberdade cristã. Qual a data? Então pode ser que tenha sido escrito antes, ó. Ali, né? Existem duas posições entre os comentaristas quanto à data. Pode ser que tenha sido no ano 57, na verdade, depois de Cristo, e no ano 49. Tá bom? Então pode ser que tenha sido escrito antes, né? A Bíblia não está em ordem cronológica, então os livros não estão na ordem cronológica, tá bom? Mas está na ordem lógica, ok? Tá bom? Lembra que eu comentei na aula passada que a gente ia fazer ali uma relação entre Atos dos Apóstolos e a Carta aos Gálatas, né? Porque quando a gente lê Atos, quando a gente vê o ministério de Paulo, a gente pensa que foi tudo de um dia para o outro. A gente tem essa impressão, né? Que ele tem um encontro com Jesus. Isso aqui não está na apostila, isso aqui foi um acréscimo meu, tá bom? Não está na apostila. Depois vocês vão marcando na Bíblia de vocês. Por isso que eu falei para trazer a Bíblia e o lápis, né? Então, quando a gente vai ler o Atos dos Apóstolos, a gente tem a impressão que foi tudo de um dia para o outro. E não foi. Então, Paulo levou-se um bom tempo para se tornar um grande missionário, para fazer, por exemplo, a sua primeira viagem missionária. Levou pelo menos 14 anos. 14 anos desde o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então a gente vê aí uma grande pressa entre os cristãos, né? Que já quer ter um cargo, que já quer um ministério. Só que há um processo, né? E Paulo é um exemplo muito claro para nós. Por exemplo, se você abrir em Atos, capítulo 9, versículo 20 e 22, logo depois, se você abre aí na sua Bíblia, por favor, né? Quem trouxe a Bíblia? Logo depois que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Logo depois, ele teve um encontro com Jesus, né? Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, né? E as escamas caem dos olhos dele, né? Após o profeta Ananias orar por ele, ele é batizado, né? Tudo isso daí acontece. Logo depois, vem os versículos 20 e 22, que diz assim: e logo na sinagoga, isso é em Damasco, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Então ele conheceu Jesus como Senhor, ele é batizado e logo ele começa a pregar. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece, o texto está dizendo. Aí o 21 diz assim: os irmãos encontraram? Droga? Aí o 21 diz assim: todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então o povo ficou espantado, né? Mas ele não veio aqui para
Então, aconteceu mesmo, foi logo. Né? Ele começou a pregar, anunciar Jesus nas sinagogas em Damasco, ok? Só que no versículo 22, eu quero chamar a sua atenção, diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, para muitos estudiosos, do 20 ao 22, há pelo menos 3 anos que se passaram. No 20, fala que Paulo pregava Jesus. Pregava, a gente prega. No 22, não fala que ele pregava, ele fazia o quê? Provava. Ele defendia como uma tese de doutorado mesmo. Então, acredita-se que ele vai pregar Jesus logo depois que ele tem esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, vai para as sinagogas, anuncia Jesus, todo mundo está espantado, mas ele não perseguiu Jerusalém, veio para cá para prender os crentes. Aí no 22 diz que ele, né, se esforçava muito mais, confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, ou seja, ele já estava provando. Por quê? A Bíblia diz em Gálatas, olha o que diz aqui, capítulo 1, versículo 17 e 18, lembra? Aí você abre lá a sua Bíblia em Gálatas agora, marca aí, marca Atos e agora vai para Gálatas. Olha o que diz a carta aos Gálatas, quando ele escreve aos Gálatas. Ele vai falar que Jesus se apresentou para ele, revelou-se nele, né? Aí o versículo 17 ele diz assim: nem tornei a Jerusalém. Ele não foi consultar nem carne nem sangue. E ele não foi a Jerusalém, né? A ter com os que já antes dele eram apóstolos. Mas parti para onde? Para a Arábia. E voltei outra vez para onde? Para Damasco. Então ele aceita Jesus, né? Ele é batizado. Ele começa a pregar nas sinagogas, o povo espantado, mas ele não veio aqui para prender os crentes, agora ele virou crente, né? Depois desse fato, ele vai para a Arábia. E acredite que ele ficou quanto tempo lá? Ó? Depois, passados quantos anos? Fui aonde? Então, a primeira vez que ele foi para Jerusalém, passou 3 anos. Só que quando você lê no texto em Atos, parece que ele sai de Damasco e foge quando ele é descido pelo muro, né? Pela muralha. Ele vai para Jerusalém. Você pensa que de um dia para o outro não foi. Ele passou 3 anos na Arábia. Fazendo o que, irmã Tainara? Um seminário intensivo com o próprio Cristo. Quanto tempo os discípulos andaram com Jesus? Então ele vai para a Arábia ficar quanto tempo? Então ele vai o quê? Para um lugar isolado, a Arábia, aquela região que ele vai é uma região desértica. Ele vai para o deserto, lugar que ninguém conhecia ele. Ele não tinha o nome que ele tinha, né? Ele tinha um nome de nobreza, um nome grande no meio do povo dele. E ele vai começar a buscar Jesus no Antigo Testamento, na Torá. Ele vai lá para o Pentateuco. Bem, eu tive um encontro com ele. Eu não acreditava que ele era o Messias, mas hoje eu sei. Agora eu preciso ter respaldo para defender que ele é o Messias. Então, por que acredito que do 20 ao 22 de Atos foram 3 anos? Porque aqui ele está o quê? Provando. E ele fala aqui, passei 3 anos, né? Depois ele foi para Jerusalém. Ele volta para Damasco. Isso vai levar um tempo de 3 anos. Aí depois ele vai subir para Jerusalém. Então ele passou pelo menos 3 anos na Arábia, se preparando. Então quando a gente lê o texto, o que a gente pensa? Nossa, Paulo já virou um grande pregador de um dia para o outro. Ninguém se torna, irmãos, um grande pregador de um dia para o outro. Ninguém se torna um grande pastor de um dia para o outro. Não vai acontecer, ok? Deus faz tudo em processos. Deus nos prepara, Deus nos molda, Deus nos quebra, Deus nos capacita. Então, consegue ver, né? Se você observar aqui, ó, Atos capítulo 9, versículo 26, vai falar, e subia a Jerusalém. Aí você pensa que ele já foi de um dia para o outro. Mas não, passados 3 anos eu fui para onde? Então a primeira vez que ele vai para Jerusalém demora 3 anos depois do encontro que ele tem com Jesus no caminho de Damasco. 3 anos, 3 anos. Olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 11, versículo 25, 26 e versículo 30. Abre aí, Atos capítulo 11.
Então fala que ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele prega Jesus, né? Aí você lê no texto que ele sobe a Jerusalém, você pensa que é de um dia para o outro. Não é, Gálatas está dizendo que foram 3 anos, né? E depois ele some, não cita mais Paulo no livro de Atos. Depois o personagem principal é Pedro, não menciona mais ele. Volta a mencionar ele só no capítulo 11. Ele some, desaparece, não menciona mais o apóstolo Paulo. Aí no versículo 25 do capítulo 11 diz assim: partiu Barnabé para Tarso, a buscar quem? Então olha só, ele vai para Damasco, ele está em Damasco, tem um encontro com Jesus, prega Jesus em Damasco, e depois ele vai para Tarso, né? Para Tarso a buscar Saulo, achando, conduziu para onde? Antioquia. Marca lá, Atos 9:30, para você ver que ele vai para Antioquia, né? Ó, continua a história de Saulo depois de um lapso de quase quantos anos? 10 anos depois. Isso aí está mais detalhado na Bíblia de estudo, a Nova Almeida atualizada. É uma excelente Bíblia, tá bom? Ela não é muito assim expositiva, ela é mais notas de rodapé, né? Mas ela é muito boa para você se aprofundar. Ó, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Eles ficaram um ano em Antioquia, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Foi lá em Antioquia, junto com Barnabé e Saulo, que é Paulo. Versículo 30 diz assim: o que eles com efeito fizeram enviando os anciões por mão de Barnabé e de Saulo. A Bíblia diz que o profeta Ágabo, ele vai descer para Antioquia, vai entregar uma profecia que haveria uma grande fome na terra. Então ali os discípulos vão entregar ofertas que ele, Barnabé e Saulo vão ser enviados lá para Jerusalém para levar essa oferta. E isso, olha só, Gálatas 2:1 fala que passaram 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então a primeira vez que ele vai para Jerusalém foram 3 anos desde o encontro com Jesus no caminho de Damasco. A segunda vez foi 14 anos depois. E quando ele vai para Jerusalém, aí vem o capítulo 13, que ele é separado para quê? Para fazer a sua primeira viagem missionária. Então quando a gente lê o texto, a gente pensa que foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Eu sei que é muita informação aqui, tá bom? Você vai fazer o seguinte: você vai marcar esses versículos aqui, tá? Os irmãos estão tirando foto aí, já manda para o grupo. Você vai marcar na sua Bíblia e você vai fazer essa ligação, tá bom? Eu sei que é muita informação, né? Fazer esse link. Tem gente que está até meio assim, né? O olho está apertadinho. Mas eu trouxe isso para quê? Para os irmãos terem uma noção que não é nada rápido. Então a pressa, né? Essa afobação que a gente tem, na verdade é algo da nossa carne, ok? O fruto do Espírito é paciência, ou seja, Deus é paciente, Deus trabalha em processos. Então Paulo não foi o grande homem que ele foi de uma hora para outra, tá bom? O irmão já mandou bem assim. Mas tira a foto, manda para o grupo, você tenta fazer essa ligação. Se você não conseguir, eu te ajudo, tá bom? Depois a gente vai sentar, só para a gente ter uma noção, pode falar. Lá na chuva vai ter anciões, na vida foi presbítero. Presbítero, geralmente o presbítero era uma pessoa mais velha, mas era um líder lá de Jerusalém, um líder, né? Uma pessoa, né? da parte mais alta, né? Naquela época eram os presbíteros, que geralmente eram anciãos, homens mais velhos, tá bom? Mas no original a palavra é presbítero, tá bom? Ok? Então deu para entender que não foi de um dia para o outro? Então, capítulo 1 de Gálatas, ele fala que passaram 3 anos que ele vai subir para Jerusalém. Ou seja, não foi de um dia para o outro, tá bom? Capítulo 2 de Gálatas, ele fala que ele vai subir outra vez para Jerusalém, e dali que ele vai ser enviado para a sua primeira viagem missionária. Passou quantos anos? Está ali. 14 anos. Então, Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária depois de 14 anos convertido. Acho que ia ter sido mais simples se eu tivesse falado isso, né? Tentei passar a defesa aqui, né? Mas deu para entender? Então levou-se tempo. Tem que ter uma preparação, senão a gente vai encontrar obstáculos no caminho que a gente não vai dar conta,
né? Que a preparação vai fazer falta. Tá ok? Tiraram foto? Manda pro grupo, tá bom, Montelinha, querida? Já mandou pro grupo? Manda aí, mulher, manda pro grupo. Os irmãos vão tentar fazer essa ligação, tá bom? Marcando na sua Bíblia, tá? Depois eu ajudo os irmãos, tá bom, irmã Edésio? Mas deu para ter uma noção? A primeira vez foi 3 anos depois, a segunda vez 14 anos depois. Mas a gente lê o texto em Atos e pensa que foi tudo assim. Ele foi se destacando e tal, foi virando grande homem de Deus. Não foi assim. Perfeito. Pelo menos 14 anos. Pelo menos. Tá bom? Pelo menos 14 anos. E a gente viu os versículos aqui, ó. É Barnabé e Saulo. Primeira viagem, cabeça não era o Saulo, era o Barnabé. É todo que a Bíblia está dizendo o nome dele primeiro. Não é uma coisa aleatória. Primeiro era ele chamado, ele é o responsável daquela missão. Aí depois Saulo foi se destacando, né? Depois, né? Foi sempre aparecendo o nome dele. Mas quem era o cabeça, o tutor dele era o Barnabé. Tá bom? Poderia ser também uma estratégia para que a gente acreditasse no fato dele ser um seminário, esse filho dele, Cristo. O Espírito Santo, né, orientou que separasse os dois, Barnabé e Saulo. O primeiro era mesmo Barnabé, porque ele queria ser o tutor dele. Ele estava sendo discipulado, ele estava sendo preparado. Ah, sim, sim. Não. Sim. Mas ali tudo foi na orientação do Espírito Santo, né? Esse tempo foi o momento que o Espírito Santo orientou para separá-los, né? Barnabé já era uma pessoa importante da igreja. A gente leu ali, ele foi lá buscá-lo em Tarso, né? Ele era uma pessoa importante, né? Quando ele vai para Jerusalém e leva Saulo, as pessoas não acreditam. Então Barnabé vai falar, não, ele pregou com ousadia o nome de Jesus, entendeu? É ele que está fazendo ali a defesa do apóstolo Paulo, porque ele tinha nome para isso, senão ninguém iria acreditar. Precisou que alguém acreditasse nele, né? Vamos lá, vamos falar das epístolas do cativeiro? A história do Barnabé é um livro assim, que tem coletânea aqui na área de evangelho. Conta Barnabé, conta a história, poesia, né? Sim. Natural de Chipre, seu nome era Barnabé e tal. Tem a história dele, foi até feita com uma música, né? Tem um hinário, eu não sei qual hinário que é. Não sei se está na plateia, mas tem um hinário de uma igreja que tem. Legal. Possivelmente a deve ter. Sim, é uma figura importante para a igreja que é pouco pregado, né? Pouco mencionado. O cantor cristão da Batista tem. Legal. Eu nunca ouvi, né? Não é muito falado, mas ele foi extremamente importante para o ministério de Paulo. Fortalecendo aqui. Foi tutor de Paulo, né? Foi o tutor dele. Ele foi o tutor. Ele que defendeu ele, né? Não, eu vi como ele pregava com ousadia, defendi o nome de Jesus. O pessoal estava tudo com medo dele. Será que converteu mesmo? Dá uma reunião, então por isso que até uma canção aí com ele. Sim. Foi extremamente importante. Outra biografia dele. Sim. É pouco se fala, né? Pouco se sabe sobre ele, né? Mas foi uma figura muito importante no cristianismo. Vamos lá, as epístolas do cativeiro, são as epístolas da prisão, né? Que Paulo escreveu enquanto estava preso. São as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São consideradas epístolas do cativeiro. Isso porque o próprio apóstolo Paulo nos informa que as escreveu na prisão. Podemos também notar que foram escritas mais ou menos na mesma ocasião. Há indicações que Colossenses foi a primeira a ser escrita e logo depois escreveu a epístola aos Efésios, Filemão e Filipenses. Então pode ser que Colossenses foi a primeira, ela não é a primeira dessa lista, né? Porque a nossa Bíblia não está na ordem cronológica, tá bom? Mas foram epístolas escritas no tempo próximo, né? Enquanto ele estava preso. Efésios, a sua apostila está mais detalhada, né? Como a gente não tem muito tempo, a gente tem que trazer de forma resumida. Depois você vai dar uma lida, tá bom? Então, a carta aos
Efésios, apesar de não ser a mais longa epístola de Paulo, é considerada a mais profunda, né? A rainha das epístolas de Paulo. Observamos que há um paralelismo entre Colossenses e Efésios. A sua apostila apresenta essa relação, tá bom? Destinatário, por vários motivos, é considerada uma carta circular, uma encíclica, né? Ela não só foi para os irmãos lá de Éfeso, ela circulou por outras regiões também, tá bom? Destinada a circular entre as igrejas da província romana da Ásia, onde Éfeso era a maior cidade e a capital administrativa, ok? Propósito: nas igrejas primitivas, os judeus convertidos tendiam a serem exclusivistas e a separar-se de seus irmãos gentios. Esta situação pode ter motivado o apóstolo a escrever esta carta, chamando-os a atenção sobre a unidade da igreja. Ele fala sobre a unidade da igreja em um dos capítulos da carta, tá bom? Filipenses é a epístola da alegria. É o momento mais difícil do apóstolo Paulo, é quando ele escreve essa carta, né? Ele está no corredor da morte mesmo, né? Para ser decapitado, ele escreve a carta aos Filipenses. Mas ela é conhecida como epístola da alegria. O capítulo 4 é considerado o capítulo da paz, o momento mais difícil da vida dele, né? Então, olha como é que os valores cristãos mudam, né? Então é a epístola da alegria, porque ele sempre fala, né? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Então, uma pessoa que estava passando um momento extremamente difícil estava mandando os irmãos se alegrar, né? E a masmorra que ele estava preso, ou você saía morto ou você saía leproso, tão suja e úmida que ela era, um lugar imundo mesmo. E ele falando para os irmãos se alegrar no Senhor. É considerada a mais linda de todas as cartas de Paulo, é uma carta muito linda, leia, tá bom? Leia essa carta. Nela vem os sentimentos mais nobres do apóstolo: amor, coragem, humildade, serenidade, intimidade, confiança, né? É o Paulo maduro, aquela fase boa que a gente vai chegar ainda, né? Maduro, aquele crente maduro que a gente vai sentar do lado conversar com ele, né? Sofreu muito, carrega no corpo as marcas de Cristo, mas ama Jesus com toda a força, fala de Jesus, parece que Jesus é o filho dele, né? Minha avózinha minha que hoje descansa no Senhor, ela falava de Jesus, parecia que Jesus era o filho dela. Ela assim, não, eu falo de Jesus, parece que é o filho dela. Jesus, ela estava com ele no colo. Então, assim, é uma mensagem para cristãos maduros, né? Então, está o sentimento de Paulo. A igreja foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, em meio a muitas perseguições, né? No início limitava-se a poucas mulheres. Então a igreja em Filipos, né? A carta aos Filipenses é para a igreja que está em Filipos, tá bom? Começou com mulheres, vamos lá aí. Lídia, né? Uma vendedora de púrpura, foi a primeira a se converter em Filipos. E logo depois veio o carcereiro de Filipos e sua família, né? Quando acontece o terremoto, né? Que é Atos capítulo 16, tá bom? A irmã está até cantando hoje. Este e mais alguns se converteram no início da igreja. Então a igreja de Filipos começou com Lídia, posteriormente outras mulheres, né? O carcereiro lá da prisão, que viu as portas da prisão se abrir, o terremoto, né? E aí ele queria se matar, e Paulo fala, não faça tal, porque está todo mundo aqui. Aí ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, ser salvo por tua casa. Então foram os primeiros membros da igreja de Filipos. Posteriormente tornou-se uma igreja muito generosa no ministério de Paulo, né? Capítulo 4, Paulo está ali agradecendo a generosidade deles, né? Porque eles enviavam sempre uma oferta para sustentar ele no ministério. Então foi um povo que deu muita alegria para o apóstolo Paulo. Foi os irmãos filipenses, né? Que eram da igreja de Filipos, da província de Filipos. Propósito: agradecer pela doação em dinheiro dos filipenses, trazida por Epafrodito, tá bom? Estou muito bonito aí. E expressar sua preocupação quanto a alguns problemas na igreja, né? Era uma igreja generosa, uma igreja abençoada, mas que tinha problema. Que toda igreja tem problema, tá bom? Então não é só a sua, não. Essa aqui tem, qualquer um que você for, você vai encontrar problema, né?
mesmo que tenha generosidade, mesmo que tenha temor, mesmo que tenha palavra, que tenha oração, vai ter problemas. Toda igreja tem, tá bom? Colossenses, né? Depois você lê na sua apostila, está trazendo mais detalhes importantes. Em Efésios é enfatizada a igreja como corpo de Cristo, enquanto que em Colossenses é enfatizado Cristo como cabeça da igreja, né? Um complemento. Ocasião da carta, Epáfras visitou Paulo na prisão e trouxe as informações sobre o progresso da igreja e do falso ensino sincretista que estava infiltrando. O que é sincretismo? É mistura de religiões. Paulo, então, mediante seu amanuense, né, aquele escrevente, ali foi Tíquico, escreveu essa carta de doutrinamento, né, de ensinamento e exortação quanto à heresia Colossenses, mandando pela mão do mesmo. Então, ele recebe uma visita, passam para ele o problema, ele dita, o escrevente escreve e leva a carta para a igreja de Colossos, ok? Que é os irmãos colossenses, tá bom? Percebe que Efésios é, né, o Colossenses, Filipenses, referindo ali vamos dizer, quem é de Cariacica é cariaciquense, ok? Então, é desse sentido, né? Ele havia a igreja de Éfeso, a igreja de Colosso, a igreja de Filipos. Então, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses. Os Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Os Gálatas, da igreja da Galácia. Entendeu? Só para os irmãos terem uma noção, tá bom? Ok? Tá dando para entender? Isso aqui, irmãos, é para incentivar-os a lerem o Novo Testamento. A gente só faz uma introdução, né? Cabe agora nós lermos, né? Pegar a nossa Bíblia, ter esse carinho, entender que tem um propósito, né? Tem um fundo musical mais alto que o meu microfone. Filemon, né? É uma carta bem pequenininha, né? Do apóstolo Paulo, com apenas 355 palavras no autógrafo original, que é no texto original. Esta carta particular de Paulo mostra seu coração cheio de consideração, discrição, graciosidade e calor afetivo. Qual é o tema? Perdão e restauração. Essa carta foi, deixada a uma pessoa, Filemon, um grande amigo e convertido de Paulo, líder de uma igreja em sua casa. Essa carta é bela, lê essa carta, você lê ela rapidinho, tá bom? Ocasião: Onésimo, escravo de Filemon, aparentemente havia roubado dinheiro, fugido para Roma, onde ele se converteu sob o ministério de Paulo. Este escravo fútil agora se tornou útil, porém Paulo decidiu mandá-lo de volta a Filemon, pedindo perdão e restauração da parte de Filemon através desta carta. Há uma tradição que diz que Onésimo se tornou bispo de Bereia mais tarde, que foi uma igreja muito importante no cristianismo, foi a igreja de Bereia. Mas é uma tradição, a gente não pode afirmar isso, tá bom? Mas, houve ali uma conversão a partir de um escravo. Um escravo que roubou, se arrependeu, se converteu a partir do ministério de Paulo. E aí, na casa do senhor daquele escravo de Filemon, começou-se uma igreja, tá bom? Então, leia essa carta, uma carta curtinha, mas muito profunda. Para a gente finalizar, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, tá bom? As epístolas aos Tessalonicenses são importantes e importantíssimas, tá bom? Não somente porque estão entre as primeiras cartas de Paulo, mas também porque revelam muito do caráter do seu ministério e traz muitos ensinamentos sobre o quê? Segunda vinda de Cristo. Então, você quer se aprofundar no tema? Leia a 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. Daniel, está quase uma especialista em escatologia. Leia a 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses. Fala muito sobre a vinda de Cristo, A escatologia utilizou-se muito dessa carta para fundamentar essa doutrina, tá bom? Então, assim, é linda, leia essa carta. A fundação da igreja foi, está descrita em Atos capítulo 17, Foi uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi fundada por Paulo durante sua 2ª viagem missionária, composta de judeus convertidos, gregos devotos e mulheres nobres, Então, era uma igreja de um pessoal que tinha uma condição financeira boa, e de muitos gentios vindos do
paganismo. Paulo ficou lá no mínimo umas 4 semanas, mas provavelmente mais tempo, né? Fundou a igreja e posteriormente ele vai escrever essa carta à igreja. Ele tinha muita dúvida em relação à volta de Cristo, porque a filosofia grega, que era muito forte, dizia assim: quando o homem morre, acabou para ele, né? Morreu, acabou, é o fim da história. Então Paulo vem trazendo para eles: não, né? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados. E juntamente com eles, né, os mortos que estão com o corpo transformado, nos encontraremos com Cristo nos... Ele está falando assim: a morte não é o fim, né? Então eles tinham essas dúvidas em relação à vida de Cristo, né? Não acreditando no arrebatamento, né? Na vida após a morte, né? Morreu, acabou, e na verdade não. Jesus ainda vai arrebatar a igreja, e quem morreu vai subir com um corpo incorruptível, né? Um corpo de glória. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Nosso corpo também vai ser transformado em corpo de glória. E vamos encontrar com Jesus nos anos. Então essa carta, ela é fundamental para a escatologia. Leia essa carta, tá bom? Ela é muito profunda. Se puder, tenha um comentário expositivo em mãos, né? Lembra? Estou fazendo propaganda aqui dos escritores, depois eu vou pedir a comissão. Tenha, né? Na internet, irmãos, tem bons vídeos também. A gente gasta tanto tempo na internet, né? Facebook, Instagram, né? Vendo a vida do outro, perdendo tempo, né? Às vezes eu vejo pessoas vendo vídeo, falando mal de crente, né? Pregador que caiu, fulano que caiu. Poxa, por que não gasta o tempo vendo uma boa pregação expositiva? Faça isso, né? Procure ali uma boa pregação expositiva em relação à primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Como eu disse, o pastor Hernandes, ele tem. Praticamente você encontra tudo ali, né? Em relação à Bíblia, pregações que ele faz. Então, tira um tempinho, uma meia hora do seu dia, pega a sua Bíblia, põe lá, ouça, você vai aprender muito. É para o seu crescimento espiritual, né? Você vai pregar, ensinar melhor e praticar melhor a palavra de Deus. Relatório feito por Timóteo, né? Muitos tessalonicenses sentiam-se desconsolados pela morte de entes queridos. Ele sofreu muito. Morreu, acabou, né? Alguns estavam ociosos, sem fazer nada. Alguns viviam desordenadamente. Morrer, acabou. Só que não, Paulo vai dizer: não, morrer não acabou, não. Você vai prestar conta. Alguns sentiam-se tentados a voltar à prática do paganismo, voltar, né? Fazia no passado, né? E o paganismo é muito voltado para a prostituição do corpo, sempre, né? Sempre foi muito voltado para essa prática, né, de prostituição, de moralidade sexual. E a perseguição era forte. Então os irmãos precisavam, né, ser orientados, ser encorajados, ser animados, ser fortalecidos. E essa carta veio na hora certa. Alguns punham em dúvida os motivos e caráter de Paulo. Ainda tinha aqueles que queriam criticar o apostolado de Paulo, né? Ou seja, a gente está vendo que a crítica é normal. Eu tenho que ouvir a crítica e entender: é verdade? Pode ser que seja verdade. Eu tenho que ter humildade em reconhecer, eu tenho que melhorar. Agora, se não é verdade, eu tenho que jogar a crítica fora, tá bom? Então, receber uma crítica, às vezes não são as pessoas mais sábias que nos criticam, e às vezes as pessoas falam da pior forma possível, mas pode ser que é uma verdade. Então você tem que parar, você tem que ouvir, né? E analisar: será que eu sou isso mesmo? Pode ser que eu errei nesse ponto, eu tenho que melhorar aqui. Ah, eu não sou. Joga a crítica fora e segue seu caminho. Ok? Então a gente tem que ter essa maturidade. Eu já compartilhei com os irmãos que, quando eu fazia faculdade, minha primeira faculdade de matemática e estatística, teve um semestre que uma colega falou que eu era egoísta. Você é muito egoísta. Ela falou com um outro colega, e o colega me contou, né? Colega crente, né? O colega crente falou: ó, fulana falou que você é egoísta. E eu, nada, eu sou egoísta e tal. Aí, depois de 2 semestres depois, uma outra colega falou na minha cara: você é egoísta. Aí eu lembro que eu cheguei em casa revoltada. Aí eu já era noiva do varão ali, né? Meu esposo. E contei pra ele: você acredita que a fulana falou que eu sou egoísta? Aí eu lembrei que o colega tinha comentado que a outra colega, meses antes, falou que eu era egoísta. Aí o meu varão olhou para mim e falou assim: talvez você seja.
e nem você sabe. Quase que eu terminei o noivado, né? Eu olhei assim, eu falei, não acredito, você vai ficar do lado dela, você vai ficar do meu lado, não sei o quê. Eu falei, não, meu bem, talvez você seja egoísta. Eu comecei a analisar, porque eu fui passando as matérias e os colegas me jogaram para trás. De ter ajudado eles na recuperação, tirar um tempo para eles, né? A cola não pode, mas podia ter auxiliado mais eles. Essa amiga, ela pediu um trabalho, eu falei, não, você já tirou 10 do seu, para que você quer o meu? A gente passa as coisas para você, você não passa para a gente, então você é egoísta. Aí depois daquele dia eu falei, realmente, você é egoísta, eu só estou pensando no meu. Passei os trabalhos para todo mundo, ajudava, tirava tempo para ajudar eles nas dúvidas deles. Então, às vezes a gente ouve a crítica, não é da forma mais sábia. Às vezes é dolorosa. Mexe no nosso ego, né? Nosso eu. Aí eu tenho que parar e refletir. Pode ser que eu seja mesmo. Né? Então eu vou melhorar. Se eu não for, joga a crítica fora e segue o seu caminho. Ok? Mas críticas, a gente está vendo, Paulo teve muitas. Já viu se as críticas parassem ele? Ele teria avançado, né? Mas ele foi ouvindo a crítica, foi se defendendo e foi um grande exemplo de fé. Então a crítica não pode te parar. Ela pode, na verdade, ser algo que você precisa melhorar na sua vida, porque ninguém é perfeito. Todos nós estamos em constante melhoria, tá bom? Então havia ali, né, a dúvida aos motivos e caráter de Paulo, e outros ansiavam por sua presença, ok? Então ele está ali tentando resolver essas questões. A data foi o ano 52 depois de Cristo. A segunda, que é a segunda epístola, né, aos Tessalonicenses, foi escrita uns 3 a 6 meses depois da primeira. Então foi um curto espaço de tempo, a fim de esclarecer algumas dúvidas que a primeira carta não conseguiu tirar sobre a volta de Jesus. Então que interessante. A primeira foi escrita para responder esse monte de questão, inclusive sobre a volta de Jesus. A segunda foram questões em relação à volta de Jesus que ele não conseguiu ser tão claro na primeira. Aí ele escreve a segunda, tá bom? Então leia a primeira, a segunda. Não são cartas muito longas, você consegue em pouco tempo fazer essa leitura, ok? Amém? Eu acho que a gente finalizou. Deus abençoe os irmãos. A próxima aula a gente vai finalizar, tá bom? A gente vai falar um tema muito importante na próxima matéria. A gente vai falar sobre liderança, ok? É um tema importantíssimo, tema fortíssimo, né? Você que é obreiro, né? E você que não é obreiro, você precisa de ouvir sobre liderança. Então tá maravilhoso. Deus abençoe os irmãos. Deu para anotar o que é para pesquisar? A visão da salvação, né, do calvinista e do arminiano. Eu vou mandar tudo pro grupo, tá bom? Vou escrever lá, vocês fazem a pesquisa, é um resumo, que não dá para, porque é muita coisa, tá? E tá sempre evoluindo, a teologia não para. Isso. Pega a apostila, né? Parou aqui? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há na sua palavra, pelo poder que há no seu nome, nada acontece se não há da tua permissão, nada, Senhor, nessa terra acontece se não for a permissão do Senhor nas nossas vidas. Da mesma forma, Senhor, nós clamamos pela vida do Pai, do nosso amigo aqui, Senhor, e servo do Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, na situação que é necessário entrar, faça o que for necessário fazer, entrega a vitória na mão deles, Senhor Pai, porque a vitória já é deles pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, como igreja do Senhor, reunidos aqui em teu nome, nós levantamos esse clamor, essa oração, e nós te suplicamos, ó Deus, o teu favor em relação à vida deste homem. Pai, aonde quer que ele esteja, no dia, na hora, no momento da cirurgia, Senhor, coloca a tua mão para que o teu nome mais uma vez seja glorificado nessa família. Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome. Tudo é para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Em nome de Jesus. Sexta-feira, a missionária Maiara, né?
estar ministrando aqui, né? Se mulher de Deus, quem puder vem, porque vai ser lindo, amém? Vocês passaram com o Diácono Emanuel, amém? Vocês vão preparando a agenda aí, que daqui a pouco vocês vão pregar pra gente, tá bom? Deus abençoe vocês, viu?